Olá, esse estudo chama Nada Podeis Fazer. Quando o Senhor Jesus ele declara nada podeis fazer, nós podemos, pela fé, concluir que não ficou nada fora. Esse texto em João 15:5, que Jesus diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por que nós nada podemos fazer? Porque tudo que nós fizemos sem Cristo, chamadas obras infrutuosas, obras da carne, obras que nunca levaram glória para Deus. Porque o sistema aprendido veio lá do pecado, chamado certo e errado. Quando nós herdamos a natureza de pecado, nós tivemos que viver pelo certo e errado. Só que o certo e errado não é um absoluto, né? O que era certo nem há 50 anos atrás, o que era certo há 5 anos atrás não é certo mais. Porque o certo e errado, ele é relativo. Então ele muda conforme o tempo. Então, tudo que nós produzimos nunca trouxe glória para o Senhor. Sempre foi fruto do quê? Dessa condição e do aprendido. O que nós aprendemos? Nós aprendemos o que Paulo fala assim: que alegria tinhas das coisas que agora vos envergonhais. Então o Senhor Jesus vem com essa proposta que realmente nós não podemos fazer nada. Mas para que isso seja realidade, ele tem que fazer algumas coisas. Ele tem que usar o quê? Ele tem que usar a palavra para nos limpar. Porque quando nós conhecemos a nós mesmos e conhecemos o que o amor do Pai fez por nós em Cristo Jesus, vem a obra da regeneração e depois começa o processo da santificação. E o processo da santificação é destronar o ego. É destronar a natureza terrena que nós herdamos. Porque nós perdemos a natureza de pecado, mas continuamos com a natureza terrena, essa natureza onde estão os sentimentos, onde está a alma, que quer a supremacia sobre o espírito. Então ele precisa nos limpar pela palavra. Aqui no texto mesmo de João 15:3, ele fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, qual a função da palavra? É mostrar o seguinte: você está agindo na carne, você está agindo naquilo que você aprendeu. E o aprendido precisa ser coisa velha. Mas o que? Tudo. Tudo, porque se nós nada podemos fazer, é o reconhecimento que Ele pode fazer todas as coisas. Então o segredo da vida cristã é o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. É uma utopia? Não, é assim que o Pai fez. Então o que nós fazíamos? A gente cortava cabelo, bem, a gente fazia a organização das empresas bem, a gente defendia bem o cliente, a gente indicava bem o óculos, a gente sabia cortar couro bem. E agora? Senhor, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer no teu poder. Então, o foco não fica mais o ego, mas fica Cristo. Então, em todas as coisas, Ele nos dá vitória. Agora, Ele nos dá vitória no quê? Naquilo em que nós entregamos. Bem, agora esse processo de limpeza, o Senhor vai usar algumas coisas. A palavra de Deus diz assim, Romanos 5:3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então o processo didático do Senhor é usar o quê? As tribulações. Para que haja o quê? Entrega. Essa semana uma mulher me escreveu dizendo algumas coisas. Aí eu disse para ela assim: um dos problemas é que você é muito forte. Mulher é muito forte. Mulher traz para si muitas coisas da casa. Então, essa força se constitui na fraqueza. A W. Tozer diz assim, ele chamou isso de força prejudicial. Dizendo que a nossa força é prejudicial, é contra a ação do Espírito. Porque ela é feita no quê? Na carne e no corpo. Que agora... que a carne e o corpo sempre foi os guias da nossa vida. Agora vem o Espírito para subjugar o quê? A carne e o corpo. Das coisas, como eu disse, as coisas aprendidas para nós sermos libertos. Então, ele vai usar
a tribulação, para que através da tribulação seja produzida a paciência. Você vai fazer sempre como você fez lá no seu banco. Vai dar errado. Porque Deus precisa fazer com que dê errado, para que opere em nós a paciência. E essa paciência vai trazer a experiência, porque logo depois o Senhor vai agir de tal maneira que você vai falar assim, puxa, olha, que coisa maravilhosa que Deus fez. Aí, essa paciência vai trazer experiência. A experiência de saber que nós somos amados de Deus e não precisamos mais andar no braço. E depois vem a esperança que na próxima lição o Senhor vai agir da mesma maneira. Então, a escala de limpeza de Deus é usar tribulação em várias questões. Ele vai usar o desprezo, nós sermos desprezados. Como eu contei outro dia do rapaz trabalhador, o chefe dele falou assim, você é um incapaz. E agora agregou mais, dizendo que ele é comparsa do quem estava roubando. Então você imagina isso como é que funciona. Porque o ego centralizador, ele é arrogante e soberbo. Então ele precisa ser quebrado e precisa ser envergonhado. Eu conheço uma pessoa que trabalhou 35 anos na prefeitura da nossa cidade e depois, quase no final do trabalho, teve uma ação lá que ela não era culpada, mas aquilo foi bom o quê? Para tratar o quê? Eu sempre fiz as coisas direito. E nós temos condição de fazer alguma coisa direito se não for o Senhor? Nós fazemos no braço, nós fazemos na arrogância, nós fazemos por soberba, nós fazemos para ser melhor que os outros. Então o Senhor precisou tratar nessa questão. Outro lado que Deus vai usar, a não aceitação, desprezado, não aceito, muitas vezes pelos parentes, muitas vezes por pessoas que a gente confia. Às vezes Deus fecha a boca da pessoa que mais ama você e ele fala uma coisa contrária à vontade de Deus. Eu já passei por isso. A pessoa que você confia, que vai dar uma palavra boa para você, ela dá uma palavra que é contra a vontade de Deus. E aí você tem que optar pela vontade do Senhor. Quero desejar a você um bom dia. Um dia onde a capacidade seja de Cristo. Para receber esses áudios que são enviados geralmente 2 vezes por semana, você precisa mandar um WhatsApp para mim no telefone 43-9107-7002. E antes de fazer isto, é necessário que você coloque este telefone na sua lista de contatos do celular, porque só assim o sistema de lista de transmissão vai poder mandar para você as mensagens. Obrigado por ouvir e obrigado por compartilhar se puder.